1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Mas minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Até aqui por enquanto. Meus amados, quando nós lemos o Novo Testamento, quando nós lemos as cartas dos apóstolos, quando nós lemos as pregações dos apóstolos em Atos, tanto de Paulo como de Pedro, como de Estevão, o primeiro mártir, nós vemos que o tema central da mensagem dos apóstolos é Cristo e este crucificado. O tema principal da pregação dos apóstolos era a vida, era o nascimento do Senhor, era a morte do Senhor, era a ressurreição do Senhor, era a santidade do Senhor e a vida eterna. O apóstolo Paulo, ele escreve que quando ele foi até Coríntios, ele propôs o seu coração a pregar nada que não fosse a respeito de Cristo e este crucificado. E ele não foi até aquele povo com palavras de sabedoria humana, com palavras difíceis e complicadas de entender, mas através de uma pregação simples e direta, o apóstolo Paulo levou até a igreja de Coríntios, até o povo daquela cidade, o Cristo crucificado, que perdoa, que salva, que nos dá a vida eterna, que nos batiza com o Espírito Santo. Nós corremos o grave risco de nos distrairmos com vários assuntos que dizem a respeito a essa vida, e misturamos esses assuntos com o Evangelho, com a Palavra de Deus, e ao invés da igreja focar no principal, que é Cristo crucificado, nós focamos em vários assuntos que não vai resultar na salvação, que não vai resultar na santidade, que não vai resultar na vida eterna, que não vai nos levar até o trono de Deus. O próprio Jesus Cristo, o Evangelho que ele trouxe até nós, era focado na salvação. O assunto principal de Jesus era a respeito do perdão dos pecados. O assunto principal de Jesus era a respeito de andarmos no amor e na santidade. O assunto principal de Jesus era a salvação, era a vida eterna. Era mostrar ao povo quem era o Pai. Era revelar esse mistério escondido que Paulo diz aqui, oculto nas profecias messiânicas dos profetas do Velho Testamento. E trazer a revelação desse mistério, que diz a respeito a Cristo, o Rei da Glória, que morreu por nós, que morreu pelos nossos pecados. Jesus multiplicou os pães, Jesus trouxe vários ensinamentos, operou grandes coisas, fez grandes milagres. Mas qual era o assunto principal de Jesus? A salvação, a vida eterna, o perdão de Deus, o arrependimento.
O assunto principal dos apóstolos também era o mesmo assunto. Porque se nós não entendemos a doutrina, o ensinamento de Cristo e esse crucificado e ressurreto, nós corremos o risco de sermos frequentadores de igreja e não alcançarmos a salvação e não alcançarmos a vida eterna. Nós não podemos nos distrair, nós não podemos perder o foco. Muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas e acabamos perdendo o foco principal, que é Cristo crucificado, que é Cristo ressuscitado, que é através dele que nós alcançamos a salvação, que nós alcançamos a vida eterna. E por detrás dessa mensagem, por detrás dessa mensagem principal, que não pode vir através de palavras difíceis e complicadas, mas através de uma linguagem simples, onde todos possam entender. Por trás de tudo isso, vem a revelação do Espírito Santo. Porque ainda que nós preguemos numa linguagem simples, é necessário a revelação do Espírito Santo. A palavra, ela só vai gerar fé nos nossos corações se ela for revelada pelo Espírito Santo. O rema é a revelação da palavra. A fé é fruto, a fé é filha da revelação da palavra de Deus. E o Espírito Santo é o responsável por essa revelação. O Espírito Santo é o responsável por trazer essa revelação da palavra para nós, para que nós tenhamos fé para crer e dessa forma alcançar a salvação, alcançar a vida eterna. E Paulo, ele escreve aqui: a minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, em primeiro lugar, o Espírito demonstra seu poder para que a nossa fé seja nele e não em homens. Queridos, nós temos que, em primeiro lugar, ter essa experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo, de alguma forma, ele deve marcar a minha vida, ele deve marcar a sua vida. Muitos interpretam esse texto por conta dos sinais, milagres e maravilhas. Mas eu digo que é algo muito mais profundo do que isso. Uma pessoa que é marcada pelo Espírito Santo, ela não é marcada pelo Espírito Santo somente através de uma cura, através de um livramento na vida financeira, através de qualquer outro milagre fora do corpo, externamente. Mas quando eu digo que nós temos que ter uma experiência com o Espírito Santo, para que a nossa fé não se apoie em homens, porque veja bem, presta bem atenção. Amém? Presta bem atenção. Vamos supor que você vem aqui para a igreja. E você chega aqui na igreja, com câncer. Está amarrado o nome de Jesus, só um exemplo. Eu não vou falar você, eu vou falar uma pessoa. Vamos supor que uma pessoa chega aqui na igreja com câncer, com nódulo. Agora eu vou usar a minha arte teatral. Você chega aqui com nódulo.
tô ouvindo, eu ainda escuto bem, viu, Cláudia? Estou ouvindo o que você está falando aí. Chega aqui com nódulo. Uma pessoa chega aqui com nódulo, um pouquinho mais na lateral, senão vai pensar que é barriga. A pessoa chega aqui na igreja com nódulo aqui, ó. Você convida, ela vem, e ela vem com nódulo aqui, com câncer desse tamanho aqui, parecendo um pãozinho francês. Chega aqui na igreja. Aí, o culto começa a rolar, tal, aquela coisa toda, pá. Quem tem uma enfermidade, quem tem tal, vem aqui que vai receber a cura. Aí a pessoa vem, né, para receber a cura. E ela vem e recebe a cura. Nós oramos e a mão poderosa de Deus vem, cura e liberta aquela pessoa do câncer. E ela fica totalmente curada. Diga aleluia. Não tem nenhum problema na cura, pelo contrário, a cura é de Deus, amém? Jesus curou muitas pessoas, os apóstolos curaram muitas pessoas e as curas continuam acontecendo. Não há nenhum problema com a cura divina, mas presta atenção no que eu vou falar agora. A pessoa vem aqui, vamos supor que eu oro por ela, tal, sou o pastor da igreja, eu oro por ela, o câncer vai embora. E essa pessoa, ela fica maravilhada, ela fica curada. Mas ela não teve uma experiência com o Espírito Santo. Presta atenção no que eu vou falar. Ela não teve uma experiência com o Espírito Santo no Espírito. Ela teve uma experiência fora, no corpo. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Para que a fé não se apoiasse em homens, mas em Deus. Se essa pessoa não tiver uma verdadeira experiência com o Espírito Santo, o que vai acontecer com ela? Ela vai apoiar a sua fé no pregador. Quem que vai pregar hoje? Ah, é o pastor Arthur, então eu vou. Quem que não vai? Não é hoje que eu... Então eu não vou. O pastor Arthur caiu da fé, então eu caí junto, porque eu olhava para ele. Está entendendo? Veio uma tribulação na vida dela. E eu oro por ela. E ao contrário do primeiro milagre que aconteceu com ela, dessa vez eu oro por ela, mas não acontece nada. E ela não recebe o livramento de Deus que ela desejava receber. O que vai acontecer com ela? Vai sair fora. Por quê? Porque a fé dela está apoiada em homens e não teve ainda uma experiência com o Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, meus amados, quando Paulo fala aqui de não se... a demonstração do poder do Espírito Santo, muitos interpretam só a questão dos milagres, sinais e maravilhas, mas a experiência que nós temos que ter com o Espírito Santo, ela tem que ser muito além dos sinais e maravilhas, tem que ser aqui no nosso espírito. Você realmente ter uma experiência com o Espírito Santo dentro de você, aonde o Espírito Santo mostra, revela que você é pecador, que você precisa de Jesus, que você não pode continuar vivendo da maneira como tem vivido. Aquela experiência, aquela presença de Deus na vida dela, que ela não consegue sentir em lugar nenhum e nem através de outra maneira, de outra forma. Quando uma pessoa é marcada verdadeiramente pelo Espírito e tem essa experiência com o Espírito, a fé dela não se apoia em sabedoria humana, em homens, em lugar nenhum, somente em Deus. E uma pessoa que tem uma fé moldada, forjada, dessa forma, o diabo não tem vez com ela. Glória a Deus, irmão Nino. O diabo não tem vez com ela. Porque não foi algo fora, não foi uma experiência fora, foi uma experiência dentro, no meu espírito. Algo mudou aqui dentro na minha vida.
É isso que tem que acontecer. Para que nós possamos continuar na nossa vida de fé e revelação. Em segundo lugar, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Muitos param aqui, só que não termina aqui. Diz assim: Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então olha o versículo 9 de novo. As coisas que os olhos não viram, e nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração humano. Deus nos revelou através do seu Espírito. Que coisas são essas que os olhos não viram, que nem ouvidos ouviu, mas que Deus tem revelado a nós? As moradas celestiais, meus amados. As moradas celestiais. Muitas vezes existem aqueles debates teológicos. Não, porque a nova Jerusalém vai ser na terra. Não, porque a nova Jerusalém vai ser no céu. Não, porque o corpo glorificado. Mas a revelação principal, a revelação básica de que nós, de que Jesus está preparando para nós moradas celestiais, a nova Jerusalém, descrita no livro de Apocalipse, onde há 12 portas enormes e pérolas, escrito com o nome dos patriarcas, e o alicerce de pedras preciosas, aonde estão escritos o nome dos 12 apóstolos, aonde as ruas são de ouro, aonde diante do trono existe um mar de vidro, aonde corre o rio, que corre do trono de Deus, e da direita e da esquerda a árvore da vida. Nós temos essa revelação, o Espírito Santo nos revela isso, e baseado nessa revelação, nós caminhamos aqui na terra, não visualizando essa terra, mas visualizando a glória futura. Aquilo que os olhos não viram, e aquilo que os ouvidos não ouviram, o Espírito Santo revela a nós. Todo cristão verdadeiro, todo filho de Deus, que está com o nome no livro da vida, que foi marcado pelo Espírito Santo, ele sabe que a vida dele não termina aqui no sepultamento, mas que Deus tem para ele moradas eternas e celestiais, um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Ele sabe que um dia ele estará diante de Deus eternamente. Ele tem o discernimento, ele tem a revelação de que existe uma morada celestial e de que existe um lugar de tormento que é o inferno. Vocês sabiam que 99,9% das doutrinas heréticas, das seitas e heresias. O que é heresia? O que é seita? É tudo aquilo que não tem conformidade com a palavra de Deus. A maioria das seitas, das heresias, das filosofias, das religiões, evitam duas coisas: a prestação de conta com Deus e a existência de um lugar de sofrimento do inferno. Porque o homem, ele tenta de alguma forma não querer acreditar, tenta de alguma forma evitar essa prestação de contas com Deus. Mas para aqueles que são marcados pelo Espírito, para aqueles que têm a revelação do Espírito, estes sabem que
todos hão de dar conta com Deus aquilo que fizeram através do seu corpo, o bem ou o mal. Então, aquilo que os olhos não viram e aquilo que os ouvidos não ouviram, não está oculto para mim e não está oculto para você. Ainda que você não seja aquele leitor assíduo da Bíblia, você sabe que um lugar eterno Deus tem preparado para você. E por isso você permanece. E por isso você ora. E por isso, apesar das lutas e tribulações aqui na terra, você permanece firme na fé. Porque você sabe, porque nós sabemos que a recompensa maior não está aqui nessa terra, mas na vindoura, na Nova Jerusalém, nas moradas celestiais. Em terceiro lugar, 1 Coríntios 2,12. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Através do Espírito Santo, meus amados, nós temos a revelação daquilo que nos é dado gratuitamente por Deus. Não é pelas obras, não é pela penitência, não é pelo dinheiro, não é por qualquer coisa que nós possamos fazer para Deus, mas é gratuito. Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: todos pecaram e todos estão destituídos, separados da glória de Deus, sendo, versículo 24, sendo justificados por Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, você recebe essa revelação do Espírito Santo de que você só precisa permanecer na fé para receber a salvação, para receber a vida eterna. Você só precisa permanecer na fé para receber de Deus tudo aquilo que é te dado gratuitamente. A cura é gratuita para você. A prosperidade é gratuita para você. O batismo do Espírito Santo é gratuito por você, por Deus. É gratuito, é tudo de graça. Você não precisa pagar nada. Agora não vamos distorcer a palavra. É por meio da fé, sim ou não? Não é por meio da fé? Agora, o que Tiago escreve lá em Tiago, capítulo 2, 14, se não me engano? A fé sem obras, ela é morta. Então, não é somente, 2,17, não é somente, não, eu creio, mas é um creio da boca para fora. É uma fé viva. É uma fé que opera. É uma fé que age. Olha o engano do diabo. Você não precisa ir na igreja para ser salvo. Porque a salvação é pela graça. Olha o engano do diabo. Você não precisa ir na igreja para ser salvo. Porque a salvação é pela graça. Isso daí é mentira do diabo, é um engano, é uma distorção da palavra. Mas qual é a verdade? A verdade é, eu vou para a igreja, porque eu sou salvo. Vocês entenderam a diferença? Eu não vou na igreja para ser salvo. Eu não vou na igreja, não. Eu vou na igreja
porque eu sou salvo. Igreja, eclésia, no grego. Se você entrar no Google, colocar lá Bíblia Online e digitar a palavra igreja, vai aparecer lá toda a busca, né, da Bíblia. E se você filtrar lá, embora não tenha essa palavra no Velho Testamento, mas se você colocar no filtro, o computador, o Google, ele vai colocar, a Bíblia Online, ela vai colocar por ordem, pela ordem dos livros da Bíblia. Então vai começar com Mateus e vai até o Apocalipse. Coloca na sequência certinho. Se você prestar atenção, você vai ver que na busca, quando você colocar a palavra igreja, o primeiro livro que vai aparecer falando igreja é o livro do Evangelho de Mateus. E sabe quem foi a primeira pessoa que falou a palavra igreja na Bíblia? Foi Paulo? Pedro? Estevão? Foi Jesus. Foi Jesus. A primeira pessoa a citar a palavra igreja na Bíblia foi Jesus. E aí, o Espírito Santo me ensina e me revela que a igreja não foi uma criação do homem, como muitos dizem, mas a igreja foi estabelecida por Deus, por Jesus Cristo. Então, se Jesus estabeleceu, eu estou dentro. Se Jesus determinou, eu estou dentro. E se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, o próprio Espírito Santo vai me impelir a estar no meio da assembleia, da congregação dos justos, que é a igreja. Ah, mas eu sou a igreja do Senhor. A palavra igreja no grego é eclésia, que significa reunião, congregação, assembleia solene dos santos. Quando nós estamos reunidos, nós somos igreja. Se nós sairmos todos daqui, esse templo deixa de ser igreja. Agora, o que você é na individualidade? O que você é sozinho? Você é, ó a diferença das palavras, você é naós. O que é naós? Templo do Espírito Santo. Eu sozinho sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Aleluia. Eu junto com vocês, eu sou eclésia. Eu sou igreja. Eu sou templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em mim. E eu dobro o joelho para orar. 3 semanas, 4 semanas sem vir na igreja. Eu dobro o joelho para orar. E o Espírito Santo vai falar para mim: filho, domingo agora tem culto, vai para a igreja. Por quê? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele não pode ir contra a sua palavra. Se a palavra diz que eu tenho que congregar, que eu tenho que ir para a igreja, se eu ficar 1 mês sem vir para a igreja, o Espírito Santo vai incomodar meu coração. Não bate. Já viu aquelas pessoas falarem? Ah, eu estou bem. Eu não estou indo na igreja, faz 1 ano que eu não tomo Santa Ceia, mas eu estou bem, eu oro. Eu leio a Bíblia. Que Bíblia que está lendo, que está escrito que tem que ir para a igreja, que tem que congregar, que tem que adorar, que tem que ser igreja? Que Bíblia é essa que está lendo? Que Bíblia é essa que eu leio, que me deixa confortável ficar meses sem vir para a igreja? Que Bíblia é essa? É a Bíblia do cão. Só pode ser.
Porque de Deus não é. De Deus não é, meus amados. Aquele que é marcado pelo Espírito Santo, ele valoriza a vida na igreja. Outro ponto importante que ninguém percebe sobre a vida da igreja. Algumas pessoas, às vezes é por falta de sabedoria. Não importa a igreja que eu vou. Eu busco a Deus. Uma hora eu vou na assembleia, uma hora eu vou na congregação, uma hora eu vou na Batista, uma hora eu vou na IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, IURD. Sabe, é meio complicado esse negócio. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus disse assim: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Em algumas versões diz, e poucos são os trabalhadores. Amém? Poucos são os trabalhadores. Então vamos supor que você tem um talento, você tem um dom de Deus. A Bíblia diz que todos nós temos um dom de Deus. Seja ele grande ou pequeno, todos nós temos um dom de Deus. Amém? Então, vamos supor que você tem um dom de Deus. E você está nessa. Esse domingo aqui eu vou na Universal. Esse domingo aqui eu vou na igreja lá em São Paulo que vai ter um evento. Esse domingo aqui acabou a simples linguagem do amor, eu vou lá na Cristo Salva. Pensa que eu não sei, né? Porque esse domingo... Então, você tem um dom de Deus. E você fica ali, né? Jeová só ali. E aí, meus amados, o que acontece? Qual que é o problema disso? Primeiro problema, você não tem uma cobertura espiritual. Você não tem alguém que ore por você, que conheça você e que possa aconselhar você. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, você tem um dom do Espírito Santo, mas você está inativo no corpo de Cristo. Porque olha só, Jesus falou, a grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Como é que eu posso contar com alguém que vem na igreja de vez em quando? Ô irmão, não veio semana passada? Não, pastor, eu não vim, mas eu estava lá na assembleia. Ô irmão, faz 2 semanas que eu não vejo você. Não, pastor, é que eu estava num congresso lá em São Paulo. Pergunto eu para vocês, eu como pastor, eu posso contar com uma pessoa dessa para me ajudar aqui no ministério da igreja, sim ou não? Não. Então esse é o terceiro problema. Eu não posso contar com essa pessoa. Segundo, né? Já até esqueci. Segundo problema. É tanto problema que, né? Terceiro problema. Essa pessoa, ela está limitando o seu crescimento espiritual. Por quê, meus amados? Olha só, quando uma pessoa ela tem um compromisso no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, ela tem uma responsabilidade, o que ela vai fazer durante a semana? Ela vai orar mais, ela vai ler mais a Bíblia, ela vai se consagrar mais a Deus. E isso automaticamente vai gerar o quê? Um crescimento espiritual na vida dela. Uma vez o irmão falou para mim, nossa pastor, depois que eu passei a ser líder de célula, eu estou orando muito mais, eu estou lendo muito mais a Bíblia. Parece que essa questão, né, de eu assumir esse compromisso na liderança de uma célula me deixou mais assim, né,
buscando mais a Deus, orando mais dependente do Senhor. Porque se você vem só no final de semana para esquentar a cadeira aqui, para ouvir uma palavra, sem nenhum compromisso, a pessoa fica ali, à deriva ali, né, na semana toda. Ela não tem uma responsabilidade, ela não tem um compromisso, ela fala, né, se der para a igreja eu vou, né, se eu orar eu não orei, se eu orar eu orei, para ela, né, porque ela está indo na igreja, ela está pipocando. Deus me ama e acabou. Então ela limita o seu crescimento espiritual. Mas aí é que está o X da questão. Aí é que entra a pessoa do Espírito Santo. Porque se realmente a pessoa tiver o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai fazer, vai impelir, vai influenciar, vai tocar no coração dessa pessoa para ela se comprometer com a igreja. Porque está na Bíblia. É por isso, meus amados, que às vezes eu fico na dúvida se algumas pessoas realmente nasceram de novo. Porque eu vejo uma fé inoperante. Eu vejo uma fé sem obras. Eu vejo uma fé não de uma pessoa salva, mas de uma pessoa que não, parece que não tem o Espírito Santo. E aí entra aquilo que está escrito lá em Provérbios capítulo 2, se eu não me engano, né? Aquela sensação de bem-estar engana a pessoa. Ela acha que está bem, mas não está. Ela acha que está salva, mas não está. Ela acha que está perdoada, mas não está. Ela acha que o nome dela está no livro da vida, mas não está. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então, se a pessoa tem o Espírito, ele trabalha junto com a palavra, meus amados. Não tem como eu falar que eu tenho o Espírito Santo e ter uma vida contra a palavra de Deus, fora daquilo que a palavra de Deus diz. O Espírito Santo sempre vai acompanhar a palavra. O Espírito Santo sempre vai revelar a palavra. Se eu estou caminhando fora da palavra, se eu estou indo contra aquilo que diz a palavra de Deus, eu não estou recebendo revelação do Espírito Santo nenhuma. E aí eu posso até começar a colocar em xeque se realmente o Espírito de Deus mora em mim, ou se eu sou somente um frequentador de igreja. Amém, queridos? Quarto e último lugar. 1 Coríntios 2,16 diz assim, ou melhor, vamos ler a partir do versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Olha lá. Pois eles são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Queridos, isso é muito forte. Isso é... Olha, o apóstolo Paulo, ele é demais. Ele recebeu uma inspiração do Espírito Santo para escrever isso. Quem jamais compreendeu a mente do Senhor? Queridos, Gênesis 1, 26 e 27 diz que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas essa imagem e semelhança de Deus vai muito mais além da questão da aparência e da racionalidade humana. Essa questão da imagem e semelhança de Deus, ela é algo assim que vai no espírito. A essência de Deus foi colocada em Adão. Quando Deus assoprou em Adão, Ele assoprou do seu espírito em Adão. E quando Adão e Eva caíram no pecado, no jardim do Éden, essa essência
que havia dentro do ser humano, de Deus, ela foi perdida. Ela foi perdida. E veio Noé, mas ela continuou perdida. E veio Abraão, e ela continuou perdida. E veio Moisés, e ela continuou perdida. Veio Josué, ela continuou perdida. Veio Samuel, ela continuou perdida. Veio o rei Davi, ela continuou perdida. Até que veio o Messias. E o Messias disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador. Porque só através do Espírito de Deus, morando dentro do homem, que o homem se tornaria novamente a imagem e a semelhança de Deus. Aleluia! E através dessa imagem e semelhança de Deus resgatada dentro do homem, eu consigo compreender as coisas espirituais. Eu consigo compreender as coisas espirituais, porque agora, através do Espírito Santo, eu tenho a mente de Cristo. Eu entendo o porquê é importante perdoar. Eu entendo o porquê é importante amar. Eu entendo o porquê é importante orar. Eu entendo porque eu entendo aquilo que é espiritual. Se alguém quiser saber o que está no meu coração e o que está na minha mente, dentro de mim, só existe uma forma. Eu precisaria pegar do meu espírito e derramar no Rodrigo. O espírito do Arthur sai e vai para o Rodrigo. Aí o Rodrigo começa a entender o meu coração e o meu pensamento, porque o meu espírito passou de mim para ele. Foi o que Deus fez. Deus repartiu do seu espírito com o homem, para que o homem pudesse entender o que passa no coração de Deus. É por isso que Paulo escreveu: nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu sei aquilo que agrada a Cristo e aquilo que entristece a Cristo. Então, se eu sei o que entristece, eu não vou fazer. Se eu sei o que agrada, eu vou fazer. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.